Você já se perguntou o que está além dos limites do nosso sistema solar? Imagine a única espaçonave já criada por humanos, cruzando a fronteira mágica para o espaço interestelar e, de repente, encontrando algo tenebroso. O objeto feito pelo homem mais distante já criado. Houve muita alegria quando Voyager 1 se tornou a primeira espaçonave a entrar no espaço interestelar. Na NASA, o júbilo estourou. Cientistas e técnicos se abraçavam. Conseguimos! Este evento nunca teria ocorrido se dependesse de alguns políticos que queriam dar um fim às sondas Voyager antes do tempo. Quando se soube dos planos de cancelar o orçamento das sondas duplas, lançadas na década de 1970, houve protestos não só na NASA, mas pesquisadores de todo o mundo se uniram para garantir a continuidade do suporte científico às sondas. Se a decisão tivesse sido tomada, as sondas teriam de toda forma continuado a voar. Sua jornada ao espaço interestelar e a nossos vizinhos cósmicos próximos não pode mais ser interrompida. O monitoramento e a avaliação anual dos dados de Voyager 1 e Voyager 2 somaram vários milhões de dólares ao longo das décadas. Mas cientistas concordam que o conhecimento único fornecido pelas duas sondas vale cada dólar. Afinal, as duas foram as primeiras a explorar os confins do sistema solar e, finalmente, cruzar a fascinante fronteira do espaço interestelar. Voyager 1, uma obra-prima da engenharia. Esta valente espaçonave não está apenas a bilhões de quilômetros de seu ponto de lançamento, mas ainda está transmitindo milhares de dados todos os dias, usando tecnologia mais obsoleta que um gravador de cassete antigo. Isso é de fato impressionante, mas está longe de ser tudo o que é chocante nessa missão. A missão excepcional da NASA acaba de fazer uma descoberta assustadora que deixou o mundo dos cientistas em alvoroço e chamou a atenção do mundo inteiro. Ninguém havia imaginado o que aconteceria quando a sonda iniciasse sua jornada para os planetas externos em 1977. Netuno, Urano, Saturno e Júpiter eram os verdadeiros alvos da missão Voyager. Ninguém poderia saber na época se a sonda chegaria ao seu destino. As viagens espaciais ainda estavam em sua infância e as sondas Voyager estavam entre as primeiras lançadas a voar para os confins do sistema solar. Ninguém sabia na época se as sondagens continuariam indefinidamente, mesmo que secretamente esperassem que sim, é claro. Em 1965, Gary Flandro, engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, recebeu a tarefa de projetar uma sonda que pudesse sobreviver à longa e árdua jornada para os planetas externos e também enviar fotos e dados de medição. Voyager 1 e sua gêmea Voyager 2 foram criadas como esboços a lápis em um bloco de desenho, lembrou Flandro. O tempo era essencial, porque os cientistas tiveram que aproveitar uma constelação cósmica muito específica para enviar as sondas Voyager ao seu destino pela rota mais curta. Isso só acontece uma vez a cada 176 anos. As sondas usaram órbitas gravitacionais, atração gravitacional e forças de aceleração dos planetas que passam enquanto voam pelo espaço. Cientistas podem calcular as órbitas com a ajuda de programas de computador e tabelas. Quando os cientistas descobriram no processo que uma constelação única de todos os 4 gigantes gasosos se formaria no final da década de 70, parecia que Deus havia aberto o oceano celestial para a ciência. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno poderiam ser alcançados mais rápido do que se pensava devido à posição favorável. Normalmente, a jornada levaria 30 anos, mas graças a esse suporte gravitacional especial, a jornada foi concluída em apenas 12 anos. O tempo urge, pois a janela já estava se fechando no início dos anos 80. E essa constelação favorável só ocorre a cada 176 anos. Então, cientistas realmente tiveram uma chance na vida, e eles a aproveitaram. Normalmente, as sondas levam até 20 anos para serem construídas. Voyager 1 foi concluída em apenas 10 anos, e a pressão do tempo não parece ter prejudicado em nada a construção, pois quase 45 anos depois, as duas sondas ainda estão voando. Por segurança, a NASA decidiu construir 2 sondas na época.
Se uma fosse perdida, uma segunda ainda estaria disponível. Com um intervalo de apenas 15 dias, 2 sondas espaciais do tamanho de um carro pequeno partiram em 1977 do espaço-porto Cabo Canaveral. Entretanto, elas duraram mais que qualquer outra sonda espacial na história da humanidade e viajaram mais longe do que qualquer ser humano ou objeto. Considerando que a duração original da missão deveria ser de apenas 4 anos, as duas são realmente uma sensação. Missão bem-sucedida. Voyager 2 abriu caminho no espaço, tornando-se a primeira espaçonave a explorar o planeta Urano em 1986. 3 anos depois passou por Netuno, fornecendo os primeiros vislumbres de um mundo a mais de 22,5 milhões de quilômetros da Terra. Voyager 1 passou por Júpiter em 5 de março de 79, e a sonda descobriu a Grande Mancha Vermelha, um ciclone gigante na superfície do planeta, e encontrou evidências de erupções vulcânicas na Lua Io. Isso deixou claro que a Lua tinha geoatividade e provavelmente um núcleo quente. Em 12 de novembro de 1980, Voyager 1 passou por Saturno a uma distância relativamente próxima. A sonda revelou a estrutura dos anéis pela primeira vez e até descobriu muitos outros anéis. Imagens da Lua de Saturno, Titã, mostraram uma atmosfera densa e características de superfície, como lagos. Isso aumenta as esperanças de que poderia haver formas de vida nas luas dos gigantes gasosos. Urano foi visitado por Voyager 1 em janeiro de 1986. O sobrevoo revelou a estranha posição lateral do eixo rotacional de Urano e seu fino sistema de anéis. Em Netuno, Voyager 1 detectou os violentos ciclones de Netuno em agosto de 1989 e forneceu imagens de alta resolução da lua de Netuno, Tritão, pela primeira vez. A sonda também descobriu 10 luas antes desconhecidas em sua jornada e estudou as propriedades atmosféricas dos planetas pelos quais passou. As 2 sondas pioneiras já haviam superado todas as expectativas, enriquecido enormemente as fronteiras da compreensão sobre nosso sistema solar. A jornada épica continuou. Antes que Voyager 1 pudesse fazer a descoberta surpreendente no extremo do nosso sistema solar, a sonda teve que sobreviver a uma aventura. Seria possível navegar essas 2 sondas através dos densos cinturões de asteroides no final do sistema solar? O cinturão de Kuiper é o lar de milhares de asteroides, cometas e pedaços de rocha que variam do tamanho de uma pedra ao tamanho de uma casa unifamiliar. As sondas eram robustas, mas colisões com pedregulhos eram esperadas ao passar por uma área. Apesar desses temores, as 2 sondas navegaram perfeitamente por essas regiões inexploradas do espaço, quase por conta própria. Com apenas 69 kilobytes de memória, nem perto da capacidade de um smartphone, e instrumentos muito inferiores a um sistema de navegação moderno, as sondas navegaram pelo terreno acidentado e voaram cada vez mais longe. Entrando no espaço interestelar. Nunca antes um ser humano recebeu dados desses trechos do espaço. Em algum momento, cientistas sabiam, a influência do Sol diminuiria lentamente, o campo magnético mudaria, a radiação diminuiria e a escuridão eterna do espaço interestelar começaria. Pesquisadores se referem à área onde o poder do Sol diminui como a heliopausa. Voyager 1 forneceu dados desta área pela primeira vez, o que causou grande confusão entre cientistas, até mesmo uma polêmica acalorada. As leituras pareciam não fazer sentido, desviavam-se de tudo o que se esperava e fazia sentido na Terra. A técnica de leitura das sondas talvez estivesse ultrapassada. Cientistas provavelmente estavam errados sobre as estimativas da distância até a heliosfera e seu fim, bem como sobre a densidade e os valores de radiação. Quando Voyager 1 ultrapassou 50 unidades astronômicas, UA, ainda não foram detectados sinais de transição interestelar, o que intrigou cientistas. Um dos indicadores esperados da transição para o espaço interestelar era o aumento repentino de raios cósmicos provenientes de partículas de alta energia.
Essas partículas são lançadas pelo espaço na velocidade da luz por supernovas e outros desastres cósmicos. Os raios cósmicos de baixa energia são normalmente desviados pelo enorme escudo magnético criado pela heliosfera e mantidos longe do sistema solar interno. Mas Voyager 1 não confirmou nenhuma dessas teorias. Em vez disso, a sonda mediu uma presença surpreendente de gases ionizados e um campo magnético interminável do Sol. Em 25 de agosto de 2012, Voyager 1 finalmente cruzou a fronteira da heliosfera, segundo dados oficiais. Isso inicialmente confirmou um aumento esperado na densidade do plasma, mas não houve evidência da mudança na direção dos campos magnéticos vizinhos. Isso chocou cientistas, que esperavam uma mudança significativa na direção do campo magnético no final da esfera de influência do campo magnético do nosso Sol. Em novembro de 2018, Voyager 2 embarcou em sua jornada pelo espaço interestelar à distância de 120 unidades astronômicas da Terra. E também não detectou mudanças no campo magnético, como todos os modelos teóricos haviam previsto. Duas sondas não poderiam estar erradas, e cientistas ficaram perplexos. A descoberta foi, por um lado, fascinante, por outro lado, assustadora, porque como pode ser que a influência magnética do nosso Sol aparentemente não termine? Nenhum dos modelos existentes do campo magnético do Sol poderia explicar essa discrepância até agora. Alguns cientistas especulam que as sondas Voyager ainda estão na heliosfera e que os cálculos anteriores da expansão do campo estavam simplesmente errados. No entanto, o aumento significativo dos raios cósmicos e a densidade do plasma sugere que o espaço interestelar já foi alcançado. O quebra-cabeça da heliosfera é comparável a tentar ver um pote redondo de peixinho dourado da perspectiva do peixe. As sondas Voyager são os únicos meios que teremos para fazer essas observações nas próximas décadas. Porém, as veteranas estão lentamente perdendo a força. Essas sondas espaciais são alimentadas por tecnologias desenvolvidas há 50 anos. Os dados coletados a bordo são armazenados em gravadores de 8 canais antes de serem transmitidos à Terra por um modesto transmissor de 23 watts, comparável à potência de uma lâmpada de geladeira. As amplas antenas parabólicas usavam comunicações de rádio que viajavam pelo espaço quase à velocidade da luz. No entanto, os mecanismos estão enfraquecendo. A distância da Voyager 1 é agora de mais de 23 bilhões de quilômetros, e um sinal leva 20 horas para chegar à Terra. Para economizar energia, mecanismos desnecessários foram desligados anos atrás. As sondas receberam eletricidade durante sua jornada de 45 anos, a partir do decaimento radioativo do plutônio dentro de uma bateria. A potência de saída das sondas Voyager diminuiu cerca de 4 watts por ano desde o seu lançamento. Atualmente, espera-se que o magnetômetro e o instrumento científico de plasma continuem intactos por mais vários anos, fornecendo dados da borda mais externa do sistema solar e das transições para o espaço interestelar. Você acha que ainda podemos explorar o espaço interestelar com essas duas sondas? Ou já perdemos essa oportunidade? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários.